dia a todos. Hoje nós tivemos um probleminha técnico, mas vamos iniciar com o auxílio dos benfeitores e dos meninos aí da técnica. Muito obrigada, viu, pelo convite. E nós estamos num domingo excepcional para as reflexões em torno do Evangelho, porque nesse domingo nós comemoramos as tradicionais festa de Páscoa, que culmina com a Semana Santa, né? É o final, o fechamento da Semana Santa. Então vamos fazer uma pequena reflexão do que para nós, os espíritas, representa a Semana Santa, com o processo de ensinamento de Jesus durante 3 anos consecutivos em público. Pode. Está falando que vai judiar de mim. Não, a gente merece. 3 anos de passagem de Jesus entre nós, entre a multidão, como a nos ensinar que nós operamos grande parte da nossa vida no meio do contexto coletivo, família, trabalho, comunidade. E algumas poucas horas, alguns poucos dias, que corresponderia, às vezes, numa existência de 100 anos, 90 anos, ali alguns anos ou alguns meses, para alguns, às vezes, é alguns dias apenas e para alguns, algumas horas, em que mostraremos a que viemos. Então, vamos nos lembrar de Jesus, quando, então, no processo da crucificação, ali estava ele sozinho. Como a nos mostrar que na hora de mostrar o que nós aprendemos do Evangelho, o que nos agariamos durante anos, isso é feito em síntese, em um período curto. E a gente agradece a misericórdia do alto, porque são vários anos de preparação, de elaboração, para algumas horas, às vezes, de prova, de comprovação. E como que é esse processo de provar, de testificar aquilo a que nós aprendemos? Tal qual Jesus é na solidão. Ou tinha algum discípulo lá crucificado com ele? Nos mostrando que no processo de sintetizar tudo o que aprendemos, ele se dá no plano individual, a nos mostrar que Jesus só na cruz é como a nos representar, que não precisamos martirizar o corpo físico, não, como alguns acreditam, mas sim é o sacrifício dos nossos valores mais internos. Um verdadeiro egocídio. É a morte do egoísmo, do orgulho e da vaidade dentro de nós. E isso se compara a uma grande crucificação. Porque quem é que, achando que está certo, vai virar para o companheiro do lado e falar assim, né? Você tem razão, eu não estou certo, não. Isso é um processo de crucificação interno. É esse que a gente tem que dar conta. Não mais precisamos ser mortos por leões, cavalos, esquartejamento, cruz. Mas é a morte interna daqueles valores que não fazem parte de nós, almas imortais. Que são processos de aprendizado que nós já trilhamos há muitos milênios. E que agora nós precisamos escolher o que é justo, verdadeiro, harmonioso e eterno. É isso que Jesus nos mostrou no processo que relembramos na Semana Santa. Culminando com, após o sacrifício, no campo íntimo interno, a ressuscitação. Ou seja, a gente volta para o lar, volta para o trabalho, volta para a comunidade, mas renovados.
Isso não precisa acontecer, essa mudança íntima, interna em si, no período do desencarne. Isso acontece em ciclos na nossa vida. Porque quem de nós não passa por experiências múltiplas a nos convocar a mudar de atitudes, a agir de forma diferente. E para isso vamos lembrar de mais ensinamentos de Jesus. Antes de ser preso, ele faz a última ceia, como a nos chamar a estarmos sempre nos alimentando, não de comida material, somente, que ela é valiosa para manter o corpo físico, mas nos alimentando e dando sustentação a nossas almas. O alimento do estudo, da reflexão, a confraternização com os que estão à nossa volta, no cenáculo, na última ceia, com a família, com os companheiros de trabalho, com a comunidade, com a casa espírita, os que frequentam. Após essa confraternização, em que ele não desdenhou ninguém, nem mesmo a Judas, da qual ele até deu os sinais de que um ali seria a causa de tudo mais que aconteceria depois. Mas ele desprezou Judas? Ou ele partiu o pão e também comungou com Judas? Como a nos mostrar que o simbolismo do Judas é as nossas dificuldades. Sejam pessoas, um familiar, um companheiro de trabalho, mas sejam instituições que não estão atendendo aos nossos anseios, circunstâncias, simbolismo do Judas. Ou mesmo alguém ou alguma circunstância que não nos atenderá na hora em que mais precisarmos. Simbolismo do Simão Pedro. Jesus não sabia que Simão Pedro negaria? Tanto é que falou que antes do galo cantar, Pedro negaria 3 vezes. Mesmo assim, Jesus comungou ou não com o Simão Pedro? Alimentou-se, continuou com ele. Depois, mesmo sabendo lição para nós, que circunstâncias ou pessoas não são firmes, são frágeis ainda, devemos desprezá-las ou acompanhar juntos. Lição. Depois de comungar com todos, Jesus demonstra algo que devemos incorporar nas nossas vidas. O que ele faz logo em seguida? Vai ao horto, ao jardim das oliveiras, para orar. Como a nos mostrar que esse é o nosso recurso para estabelecer a ligação com o Pai. A oração é a nossa banda larga com Deus. O celular que nunca falha. Os equipamentos que não vão dar problema para comunicarmos com o alto. E ir lá orando, pede para que os discípulos se mantenham em vigília e os encontra dormindo. Mas os despreza? Não. Não os despreza. Como nós também vemos que às vezes tem companheiros de jornada que estão dormindo, desatentos ao caminho. Nós também, tal qual Jesus nos ensinou, chamamos a atenção, acordem e vamos caminhar. No processo de prisão, Jesus não mostra nenhuma rebeldia, já Pedro corta a orelha de Malco, que é o centurião que veio para prender Jesus. E Jesus fala para Pedro, embanha a sua espada. Como a nos mostrar que não é que devemos deixar de lutar, mas a luta não é de espada física. A luta é da espada da verdade.
O campo de batalha não é externo, com as pessoas ou com as circunstâncias, mas o campo de batalha é interno. Tal qual Paulo falou. Não vos conformeis. Paulo, nessa fala, parece um revolucionário. E aí a gente espera. Então, o que a gente tem que fazer? Aí Paulo nos fala. Não vos conformeis. Muda a ti. Então, o campo de batalha é interno. Nesse processo de fazermos diferente do que temos feito. Para que venhamos a ter um resultado diferente. Qual tal Chico Xavier nos fala na abertura daquele filme Nosso Lar que esteve nos cinemas. Não podemos mudar o que já está feito, mas podemos iniciar um novo caminho e ter um novo fim. Jesus, então, é preso. Dá o seu testemunho pessoal, tal qual nós devemos fazer. E depois retoma em novos padrões de vivência. Porque o processo de ressuscitação é retornar ao trabalho. Jesus não para ali, não morre ali. O que perece ali é só o corpo. Mas a alma crística ainda nos acompanha. E é nessas reflexões referentes à Semana Santa e Páscoa, é que nós queremos trazer para vocês algumas reflexões do Evangelho, que muitas vezes deixamos de consultar ou estudar por preguiça, ou por desatenção, ou por sono, e ele nos traz, inclusive, aquilo que é um dos pilares da doutrina espírita. Reencarnação. Reencarnação é uma palavra que foi cunhada por Allan Kardec na codificação, há mais de 150 anos atrás. Mas a ideia, a reencarnação, tem no Novo e também no Velho Testamento. A ideia, a essência, a forma, como acontece, explicando detalhes, nós vamos encontrar impregnado no Testamento, tanto Novo como Antigo. A palavra é que não vai estar, porque a palavra reencarnação a nos remeter à ideia, ao conceito, reencarnação, essa foi cunhada mais recentemente. Então, nosso papel de hoje é voltarmos os olhos para essas referências que nos dão a base, o piso de sustentação a suportarmos e a passarmos a esses momentos de provações, de dificuldades que nós chamamos atenção. A nossos particulares processos de crucificação no âmbito a que estamos inseridos. Então, vamos iniciar com a abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Nesse livro aqui, que já é de capa mais antiga, O Consolador, na questão 267, em que perguntam a Emmanuel qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores de educação religiosa do homem. Olha que pergunta bem elaborada. Traduzindo, para que serve o Velho Testamento? Para nós, religiosos. Responde Emmanuel. No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas. Então, o Velho Testamento é rico em simbolismos, em figuras e em imagens que nos remetem a conceitos da alma imortal. Por exemplo, todo mundo conhece,
do Velho Testamento, contamos nas nossas aulas de evangelização infantil. Adão e Eva. Adão e Eva, será que foi uma única pessoa do sexo masculino e uma única pessoa do sexo feminino que iniciou toda a geração que hoje nós temos? Simbolismo. Porque mais para frente um pouco fala que tiveram filhos. Caim e Abel. O Caim matou Abel. Mas aí mais para frente fala que Caim casou-se. Uai, não era Adão e Eva o primeiro? Se fosse pegado ao pé da letra? Então o Velho Testamento não deve ser lido ao pé da letra. Como Emmanuel fala, expressões altamente simbólicas. Adão representa um grupo de pessoas que, segundo a Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, veio em profundo sono. Grupamento de almas, de espíritos que veio para a Terra. E nós temos notícia no A Caminho da Luz, da constelação de Capela. Os capelinos, em profundo sono. Quer dizer, precisou ser magnetizados, amortizados, para reencarnar num planeta de primitividade. Porque se hoje nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, com a vinda da raça adâmica, antes disso era planeta de primitividade. Para vir para um planeta de primitividade, almas que viviam em um orbe, ou vários orbes, da constelação de Capela, que é um Sol. Vários planetas em torno de um Sol. Para vir para um mundinho primitivo, sendo que lá nas constelações de Capela, nós já tínhamos, tal qual aqui, chuveiro elétrico, energia elétrica, capaz de ser descoberto. Na Terra ainda não era descoberta. Lá em Capela, numa constelação de Cocheiro, já tinha multimídia. E planeta Terra, há milhares e milhares de anos atrás, não tinha. Então, para vir para a Terra, era necessário vir sobre profundo sono. Ou vocês gostariam de reencarnar em um planeta, caso não nos enquadremos ao aprendizado daqui na Terra, num planeta mais primitivo, sem chuveiro elétrico, telefone celular, banda larga? Tinha que vir em profundo sono, porque foram compelidos pela lei de ação e reação. Porque enquanto nós não aprendemos a lei do amor, nós estamos vinculados à lei de justiça. Hora que nós adotarmos a lei do amor, nós estaremos cobertos pela misericórdia. Eva lá mais para frente já fala assim, com mais sensibilidade, porque a Eva conversa com a serpente, não é verdade? Cobra fala? Então não era cobra réptil, e sim simbolismo de seres inferiores, que têm as suas ondas de pensamento vibratória longa e rastejante. Simbolismo. Eva conversa com a serpente. Eva, portanto, não era assim, em profundo sono como Adão. Já mostrava sensibilidade de observar, inclusive mediunidade de conversar com espíritos, que é o simbolismo da serpente. Então, Adão, Eva, Caim, Abel, e todos os elementos presentes no Velho Testamento são simbolismos, que a doutrina espírita nos ajuda a debulhar. Vamos continuar aqui com Emmanuel. Ele continua, apesar das expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. Não precisamos sair do raciocínio comum para entender esses conceitos que eu falei, que a doutrina espírita nos traz. Importância de estudar. A casa Allan Kardec tem estudo aos sábados. Pode ir ali fora perguntar para o pessoal. Vamos nos vincular ao estudo, à reflexão.
para que nos dê base de sustentação para os nossos processos de melhoria, de evolução. Continuando, Emmanuel. O Velho Testamento deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Então, qual que é o papel do Velho Testamento para nós? A base. A base. Sem base esse prédio existe? Não. A base. Mas só a base é capaz de nos cobrir para que não fiquemos ao léu às chuvas, tempestades? Precisa da base, das paredes, do teto. Base Velho Testamento, paredes Novo Testamento, o teto Jesus. E a doutrina espírita nos ajudar a entender esse edifício das 3 revelações que a humanidade precisa até então para crescer. Hora que precisar de outras revelações, vem, mas por enquanto são só 3. Então é baseado nesse saída do senso comum, é que nós vamos fazer algumas incursões breves para entender esses simbolismos e aproveitando o gancho para ver que reencarnação está presente até no Velho Testamento. Então nós vamos agora acessar a Gênesis, que é o livro primeiro do Velho Testamento, para depois quem quiser ler em casa e refletir o capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Então disse Caim ao Senhor. Então vamos entender aqui. Caim já havia cometido o homicídio, matado o seu irmão. E aí então ele conversa com o Senhor. Como que é que nós conversamos com o Senhor, meus queridos? Banda larga? Isso. Ou em prece. Ou conversamos com uma alma materializada do nosso lado, ou conversamos quando desdobramos em sono físico com os nossos anjos guardiães, ou quando desencarnamos e encontramos aqueles que já vivem na outra dimensão vibratória. Então vamos aqui entender que não conversou diretamente com Deus, mas com seus emissários. Se Caim está conversando com os emissários de Deus, significa que Caim tem algum valor. Não é em profundo sono, não é? Nesse ponto, Caim mais parecia com a mãe Eva, não é? Do que com o pai em profundo sono. Continuando. Eis que hoje me lanças da face da terra, e de tua face me esconderei. Olha aqui que Caim conversa com o Senhor. Eis que hoje me lanças da face da terra. Quando é que a gente sai da face da terra? Ainda não tem foguete para todo mundo sair. Como é que a gente sai da face da terra, não pisa mais em chão firme da terra, com o corpo de matéria? Desencarne. Caim está falando, Senhor, estou aqui, né? Saí da terra. Desencarnei e conversa assim com o Senhor. É maior a minha maldade que possa ser perdoada. Caim tinha ou não tinha consciência de que fez algo de errado? Não é profundo sono, porque tem gente que faz alguma coisa de errado e fala assim, mas eu não fiz. Se fala, se conversa com Deus e toma consciência, é maior a minha maldade do que possa ser perdoado, significa, primeiro, que ele tinha consciência que não devia fazer e fez. Campo consciente, ele estava consciente, não em profundo sono. Segundo, se ele conversa assim com Deus, é maior a minha maldade que possa ser perdoada, então existe erro que possa ser perdoado? Quando não se conhece, o erro é o mesmo erro da criança na escola que erra sem saber. E pelo erro aprende. Mas o Caim está demonstrando que sabia que não devia errar, porque já tinha errado, e persistiu no erro. O erro se torna mais grave quando se sabe e se faz. É ou não é?
Ditado popular traduz bem isso. Errar é humano, persistir no erro. Mas vamos continuar o diálogo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e de tua face me esconderei. Olha só. Então, Caim toma consciência que errou, conversa com Deus que errou, saiu da face da terra, desencarnou e está tomando consciência de que como é que ele vai ter que consertar o que fez de errado. Porque não para. A alma é imortal. Não é pela perca do corpo físico que para. A experiência e o aprendizagem é o simbolismo do ressuscitar de Jesus. Ele não voltou para outro corpo de carne, ou para o mesmo corpo de carne. Ele passou a viver em outra dimensão, com um corpo perispiritual. Então, ora nós estamos encarnados, ora estamos desencarnados, sem corpo de carne. E aí Caim continua. Da tua face me esconderei. E o Caim já está falando que o que ele vai ter que fazer para consertar o que fez de errado. E aí Caim continua assim. E serei fugitivo e vagabundo na terra. O que vai ter que acontecer com Caim? Para consertar o erro. E serei fugitivo e vagabundo na terra. Vai ter que o quê? Reencarnar. Voltar para a terra. E por que fugitivo e vagabundo? E a consciência? Você é um homicida. Você prejudicou o seu irmão. Não é? Quanta gente que renasce num lar equilibrado, eu posso falar isso de propriedade, porque acontece no meu lar, não tem motivo nenhum para odiar ao outro, para sentir complexo de culpa e tem isso calacrado na sua alma. Já já a gente vai entender por quê. Está aqui no andar de baixo da nossa mente. Se der tempo. Vou rapidinho. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Quer dizer que Caim, que matou o irmão, desencarnou, conversou com Deus, combinou voltar. E sabe que vai voltar numa situação não muito favorável. Porque tem a consciência culposa. E sabe, olha como Caim é lúcido. E sabe que ele vai estar sujeito às circunstâncias na terra. Que todo aquele que o achar, o matará. Não precisa matar de corpo, não. Mas encontra aquele que ele prejudicou. Você é um sem vergonha. Você me prejudicou. Mas como que eu te prejudiquei? Eu não fiz nada a você. Não tem uns ódios gratuitos? Às vezes é reencontrando aquelas criaturas que a gente já prejudicou em outras vidas. E que nos cabe fazer? Matar de novo? Fazer o diferente que a gente está falando, que é o período de Páscoa. Renascer e fazer diferente. Prejudiquei, às vezes, em outra vida, porque essa não justifica, então vamos amar. Como Jesus ensinou. Se não dá para abraçar e amar, sai do caminho dele, deixa viver a vida dele, não atrapalha a vida dele de novo. Não puxa o tapete no serviço dele, não fala mal dele para a vizinha do lado, no campo da fofoca, isso já é ajudar. Se puder fazer diferente um pouquinho mais, saiba o que ele está precisando e faça, sem se mostrar. Lembra da passagem de Chico com a vizinha que queria ajudar o Chico, mas matou o cachorro do Chico? O Chico ficou tão chateada com ela. Aí Emmanuel falou assim, Chico, mágoa é um veneno que você toma tentando matar o outro. Mas Emmanuel, como eu faço para tirar essa mágoa? Vejo que a irmã mais precisa. Uma máquina de costura, caríssima. No século passado, gente.
Máquina de costura era caríssima. Chico ganhava pouquinho. Comprou parceladamente. Faça o que puder. Se puder, abrace. Que vai diluindo as mágoas, os rancores. Se não puder, continue operando no bem, trabalhando no bem para outro. Que a gente vai cultivando no campo íntimo os valores do amor. Olha o que diz o Velho Testamento. O Senhor, porém, disse-lhe, ó o diálogo dos benfeitores com Caim. Portanto, qualquer que o encontrar, matará. 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não fosse qualquer que o achasse, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Caim veio com um sinal, reencarnou com um sinal. Que sinal? Estrela na testa? Marca nas costas? Que sinal? Quando a gente é espírita e conhece a lei de ação e reação, não lei de Talião, tá? Não confundam. Lei de Talião é assim: matou Abel, vai ter que morrer por Abel matando ele. Abel está muito bem, graças a Deus. Porque Abel foi ofendido e lá para frente diz que Abel reencarnou algumas vezes, mas foi recolhido e nunca mais se viu Abel. Isso está aqui, ó. Não vai dar tempo da gente trabalhar. Nunca mais se viu Abel. Quer dizer, Abel já não precisa mais reencarnar na Terra. A lei de Talião prende as pessoas umas às outras. A lei de ação e reação, não. Você não precisa reencontrar Abel para fazer o bem. O Abel pode ter ido embora. A vida vai trazer circunstâncias e pessoas semelhantes. Não precisa ser aquele. Quando nós somos espírita e a gente vê uma criancinha renascendo com uma paralisia, com um câncer, ou nós, adultos, que nascemos sem problema físico aparente, mas temos uma enxaqueca que não nos abandona nunca. Não são marcas? Para ficarmos atentos, opa! Não só tem que ir a médico, mas também, sabendo da imortalidade da alma, que tem algumas coisas para serem trabalhadas. No campo da atenção, do estudo, da reflexão. Não precisa que nenhum médium externo fale, ó, você fez isso, aquilo, aquilo. Se observe. Quais são os seus pensamentos, suas ações, suas reflexões? E, principalmente, suas reações. Aí a gente conhece a si mesmo. E quando conhecemos a nós mesmos, nós podemos dar ações para fazer a laçada evolutiva e fazer diferente. Olha só no versículo seguinte. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Confirmou ou não confirmou que Caim reencarnou? Está vendo? Continua. E conheceu a sua mulher, o Caim conheceu a mulher, e concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade com o nome do seu filho Enoque. Caim estava ou não estava arrependido? Teve um filho, fundou uma cidade, e que nome que ele deu para a cidade? O nome do filho. Quem é o filho? Abel reencarnado. Tanto era o reconhecimento que tinha errado, que ao conceber, casar-se, ter filhos, Enoque e Abel que volta, está tão arrependido, ama tanto Enoque, aí nasce aquelas criancinhas com os olhinhos grandes, com bochechinha rosada, com dobrinha nas perninhas. Dependendo de você, para tudo a gente ama. Tal qual a epístola de Pedro nos fala. O amor cobre a multidão dos pecados. Eu não preciso matar mais meu filho, que é o Abel reencarnado. Basta amá-lo, educá-lo, orientá-lo. E eu vou estar cobrindo de amor a multidão do pecado.
Porque na obra de André Luiz, Os Missionários da Luz, lembra da reencarnação de Segismundo? Segismundo renasce na família como pai Adelino. Quem que foi Adelino na outra reencarnação? Aquele mesmo que tirou a vida de Segismundo para casar-se com a antiga companheira do Segismundo na outra vida. Hoje renasce Adelino, casado com aquela senhora do passado, e recebe Segismundo como filho. Quem tira a vida, pela lei de ação e reação, e não de talião, dá a vida de novo. Entenderam a diferença entre lei de talião e lei de ação e reação? Porque na lei de ação e reação tem a pitada da misericórdia. E não esse fanatismo doido que as pessoas, às vezes, de outras religiões, colocam aí para fora, né? Tá bom. Eu contei a história de Abel, que volta à casa do Senhor depois de renascer Enoque, outras vezes. E Caim? O Caim eu vou me fixar mais. Por quê? Porque o Caim é a nossa história evolutiva. Vamos fazer essa reflexão? Nós estamos aqui na Terra. Porque somos Abel ou porque somos Caim? Porque se fosse Abel, já não estaríamos mais aqui. Então vamos fixar em Caim para aprender. Será que Caim caiu novamente? Versículo seguinte. Caim reencarnado. No Velho Testamento retrata a vida de quase 5.000 anos atrás. Portanto, os hábitos eram ter muitas esposas. Aqui fala que o pai do Enoque, que é Lameque, casa-se 2 vezes. Tem Ada e Zilá. E narra um diálogo com as 2 esposas. Fala assim: ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. O que o Caim fez? Quando reencarnou na personalidade de Lameque, porque a gente usa outros nomes nas outras encarnações, né? Não matou uma, matou 2. Olha, confirmando se é ou não Caim. Versículo 24 do capítulo 4. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Porque quando a gente erra sem saber, é menor o erro, porque a gente não sabia. O perdão, então, apenas 7 vezes. Mas em Lameque, que é Caim reincidindo no erro, agora vai ter que ser vingado 70 vezes 7 vezes. Vai amplificando. Vai multiplicando. Mas e aí? Aí vem o segredo para romper esse ciclo. Como é que Jesus falou? Dando a senha de como romper esse ciclo de reincidências, reincidências, reincidências. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Estão vendo mesmo a conta? Então, meus queridos, para obtermos o perdão, e a gente falou isso no Pai Nosso, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que nos fazem mal. Então, é proporcional. Mas, olha, eu não quero desanimar ninguém. Nossa, 70 vezes 7, 499 vezes. Cada pecado, cada mal que a pessoa nos fizer. É um número que simboliza que tem que ser contínuo. Não é fazer conta e falar assim, bom, estou quitado com você. Tem que ser um contínuo, uma perseverança, um trabalhar sem desanimar, de fazer ao outro, mesmo que você não goste de outro, mas faça no nível que você possa, porque é assim que você consegue romper os ciclos das reincidências como homicida. É a nossa história evolutiva. Mais para frente, vamos ver de novo o Caim reencarnado, lá no capítulo 5, versículos 28 a 31. Vou fazer uma síntese rapidinha, para dar ideia, mas ao mesmo tempo, para nos motivar a estudar com mais atenção.
à luz da doutrina espírita. Caim reencarna, tem várias proles, desencarna, reencarna de novo, tem vários filhos, reencarna, desencarna de novo, reencarna de novo, e aí no momento aqui, no capítulo 5 da Gênesis, fala que aquele mesmo homicida do passado reencarna e gerou um filho chamado Noé. Essa história vocês conhecem. O Noé. O Noé é o da barca. E o Noé representa o Caim que vai restabelecer a aliança com o alto. Vai fazer conforme as ordens divinas. O que o Noé fez? Construiu para se livrar das tempestades da vida. Porque não é só tempestade de água, né? Água que bate para lá, trovão que bate para cá, é o simbolismo no Velho Testamento das nossas vidas. Que hora está calmo, céu de brigadeiro, que é a hora da gente angariar valores, fortalecer, fazer o piso, para depois, da hora da chuva, não afundar. Construir a barca. Lembra-se da barca de Noé? Tinha 3 andares. No andar de baixo é onde ele guardava os animais de todas as espécies. No andar segundo, onde ficava a família, as pessoas. E no terceiro andar tinha uma janelinha por onde soltava a pombinha para ela verificar se tinha terra firme ou não. Lembram-se? Vem André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, capítulo, Valdir, número 2, capítulo 2. É ele que trabalha esse capítulo melhor que eu. Capítulo 2 do Missionários da Luz, nos falar o que é essa arca. André Luiz usa o simbolismo da casa de 3 andares. O que é que o Noé construiu para passar no mar da vida e não sossobrar. Ele construiu a arca de 3 andares. E André Luiz, em comparação, nos fala que a arca é uma casa de 3 andares. E o que é a arca e o que é a casa? Casa mental. Onde no andar de baixo a gente traz todos os bichos, todos os nossos instintos, tudo que nós adquirimos ao longo de encarnações, vivências no campo da primitividade. Passando ali, como diz Leon Denis, pelo reino mineral, atração e repulsão, vegetal, sensibilidade, animal, instinto, tudo armazenado no porão da casa mental. É a nossa base. Não podemos perdê-las, mas não podemos ficar ressuscitando-as. Quando que eu ressuscito o porão da casa mental? Quando alguém me pisa, igual um varão pisou o Caim reencarnado. O que o Caim fez? Pisou-me, feriu-me. O que o Adão fez? Caim fez. Matou. Então, a hora que alguém nos pisar, busca no porão, não a agressividade de matar, mas o instinto de defesa, atenção, mas não agressão. Não estou mandando aqui deixar o outro te matar, não. Não é isso que Noé nos ensinou no simbolismo do Velho Testamento. Não é isso que André Luiz está nos ensinando ao falar da casa mental. Os bichos, na sua ferocidade, devem continuar no porão de baixo da nossa mente. A gente só acessa eles, como Jesus nos falou,
a atenção de uma serpente. Ele não falou morder como uma serpente. Jesus nos falou a atenção de uma serpente. A mansuetude de um cordeiro. Olha lá, Jesus nos falando ir para o andar de baixo da nossa casa mental, para que tenhamos condições de agir com mais consciência no andar intermediário, que é o que vivemos, é o presente. Porque André Luiz fala que aqui é o resumo do passado. Aqui é o nosso consciente, é o presente. E aonde que a gente tem que estar voltado, os nossos olhos? Para o andar de baixo ou para o andar de cima? Andar de cima, que a psicologia fala que é o superconsciente. Então, o inconsciente ou subconsciente nos dá base, nos dá piso. Mas não devemos morar no andar de baixo. As pessoas na casa de Noé não moravam na parte de baixo. Moravam no andar intermediário. E de vez em quando Noé ia para o andar de cima. Nós também, de vez em quando, sempre, por favor, porque é período de transição, sempre acessar o andar de cima. Como que acessamos o andar de cima? Banda larga, operar com Deus, fazer de acordo com a consciência, não vá contra a sua consciência. Quer ver como que é ir contra a sua consciência? Ah, mas todo mundo faz. Isso é ir contra a consciência, porque você está argumentando para justificar um erro. Então não argumente, não, todo mundo faz, mas minha consciência está falando para não fazer. Isso é se posicionar no andar de cima. Buscar a verticalidade, para a gente atuar aqui na horizontalidade com Jesus. Muita paz a todos. Que tenhamos a coragem, a persistência de nos posicionar no momento atual, aproveitando o que já conquistamos, operando no presente com consciência, mas buscando sempre o alto, nos nossos pensamentos em prece, nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque é assim que nós vamos garantir a ressuscitação de nossos velhos hábitos em hábitos novos, renovados. Muita paz a todos.